Oi, bom dia. Espero que todos aí estejam bem. A aula de hoje nós vamos retomar a partir do capítulo 3. Se alguém tiver mais atento vai dizer assim: esse capítulo a gente já conversou em sala de aula. Pois bem, já conversamos. Foi o último capítulo que nós vimos e vamos retomar por ele também. Capítulo 3 trata de ácidos nucleicos, replicação e transcrição. Está na página 43 do livro de vocês. O importante dessa aula que a gente estava tratando na última oportunidade foi sobre o fluxo de informação genética. A capacidade que o DNA tem de fazer sua autorreplicação, transcrever o RNA, traduzir proteínas. Antes de a gente tratar desses processos, era bom se a gente pudesse estar retomando alguns conceitos ainda. Algumas características do próprio DNA, do ácido desoxirribonucleico. As bases nitrogenadas, as bases púricas do DNA são a adenina e guanina, as pirimídicas, citosina e timina. Muita atenção porque a partir das bases nitrogenadas já vamos encontrar uma diferença quanto ao RNA. A molécula de açúcar do DNA é uma pentose também, só que é desoxirribose. E uma molécula fosfato. Quando a gente fala de RNA, o ácido ribonucleico, a gente vai ver também bases púricas e pirimídicas. Púricas, adenina e guanina também. Pirimídicas, citosina e uracila. Por isso que está aqui em destaque. A molécula de açúcar também é uma pentose, no entanto, não é a desoxirribose, vai ser ribose. E também tem um grupo fosfato, semelhante ao do DNA. Está aqui. Nesse slide, a gente verifica do lado esquerdo algumas características do DNA que são diferentes de características do RNA. Veja só. Uma delas é as bases nitrogenadas. Enquanto o DNA tem timina, o RNA vai ter uracila. Ela é exclusiva do RNA. Enquanto a timina é uma exclusividade do DNA. Dá para você notar aqui que a cadeia de DNA é dupla, né? São duas fitas de DNA espiraladas. Já a cadeia do RNA é uma cadeia simples. O açúcar é uma outra característica entre DNA e RNA. O açúcar do DNA é a desoxirribose, enquanto o açúcar do RNA é a ribose. Todos os dois açúcares são pentoses de 5 carbonos, mas há essa diferença. Daqui a gente vê que existem duas características na composição, nucleotídeo e açúcar, e uma característica na forma. O DNA é dupla fita, o RNA fita simples. Pois bem, chegamos no ponto-chave, o dogma central da biologia. O que é esse dogma central? A capacidade do DNA transmitir informações às proteínas que são produzidas no nosso organismo. Como que o DNA influencia? Como que o DNA transmite essas informações às proteínas que são produzidas? Através do RNA, tá? Através do RNA. Nós vamos já descrever esses processos, processo de transcrição, a transformação do DNA em RNA, e o processo de tradução, a transformação, a síntese de proteínas a partir do RNA. Assim, indiretamente, o DNA influenciará nas características proteicas. Pois bem, está aqui. Primeiro processo, transcrição. É a transferência de informações do DNA para o RNA. Na transcrição, o DNA, através de uma de suas cadeias, transfere informações para a síntese de um RNA. Esse processo é chamado transcrição. Aqui no gráfico ao lado, vocês conseguem observar
uma fita dupla de DNA, tá aqui as duas fitas, tá? Espiraladas ainda, e a partir de uma delas a gente tira um molde, a gente tem um molde no qual um novo RNA vai ser formado, no caso aqui o RNA mensageiro, tá? A partir desse RNA, tá aqui também na figura, a montagem, a sequência de aminoácidos que vão compor uma proteína. Esse segundo processo é o que a gente chama de tradução. Na tradução, as informações de um RNA mensageiro são transmitidas à proteína. Bom, vamos falar aqui um pouquinho dos tipos de RNA para a gente entender a imensa importância que eles têm na síntese dessas proteínas. São 3 tipos principais: RNA-R, ou ribossômico, o RNA-T, ou RNA transportador, e o RNA-M, também conhecido como RNA mensageiro. Em algumas situações, a gente vai estar tratando aqui RNA-R, RNA-T, RNA-M. Daí, quando a gente falar em RNA-R, você já vai entender que é o ribossômico. O RNA-T, transportador. E o RNA-M, o RNA mensageiro. Opa! Pois bem. Outros ribossomos também, outros tipos de RNA também existem. São os RNAs não codificantes, que é o antissenso, os pequenos, os nucleares, o microRNA e os pequenos RNA nucleolares. Vamos lá, falando dos principais tipos de RNA. O RNA-R, ou RNA ribossômico. São genes de RNA responsáveis pela composição dos ribossomos. Junto com as proteínas, são os constituintes dos ribossomos, aqueles que vão fazer uma leitura da fita de RNA para produzir proteínas. Aqui nós temos as subunidades dos ribossomos. Eles são formados de 2 partes. Eles ficam ali pelo citoplasma, tá? Os ribossomos. Eles se acoplam a uma fita de RNA mensageiro, no qual vão fazer uma leitura e dessa leitura sair proteínas. Pois bem, quando nós falamos em RNA-R, é o RNA que compõe os ribossomos, importantíssimos na síntese de proteínas. O RNA-T, ou RNA transportador, é um RNA, lógico, ele é formado a partir de um DNA e a responsabilidade dele, a funcionalidade dele é transportar aminoácidos do citoplasma para o códon respectivo ou anticódon respectivo no RNA mensageiro. Eles têm uma codificação, eles têm um sítio de contato numa das extremidades, na qual ele reconhece o aminoácido e ele transfere esse aminoácido até o anticódon específico do RNA mensageiro. Ele transporta, literalmente, ele transporta os aminoácidos até seu respectivo sítio no RNA mensageiro. Quando a gente fala em transporte de aminoácidos, códon, anticódon, é bom que a gente lembre também que cada aminoácido tem um códon específico. Cada aminoácido, aliás, não tem um código específico, ele tem alguns códons específicos. Tá, aqui a gente pode ver esse aminoácido, a serina, ele tem 4 códons, a alanina está aqui 4 códons, a prolina, a leucina, e esses códons determinam em que sítio, em que posição, qual a posição eles vão ocupar no RNA mensageiro. Bom, o terceiro RNA que a gente queria destacar é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, também formado a partir do DNA, ele tem uma sequência, ele tem uma codificação na qual cada um dos aminoácidos vão se acoplar, tá? E essa sequência
e os aminoácidos acoplados aqui nele é que vão determinar o tipo de proteína que vai ser formado. Pois bem, daí a gente percebe, a gente entende como o DNA vai interferir diretamente no tipo de proteína formada. A partir da transcrição em RNA e esse RNA sendo traduzido, fica evidente que há uma transferência de informações indiretamente do DNA para as proteínas. Está aqui. A gente vê aqui nessa ilustração animada uma fita dupla de DNA, da qual uma vai servir de molde para compor um RNA. Esse RNA ele tem uma sequência a qual determina o tipo de proteína a ser produzido. E assim a gente vê a sequência do processo de DNA a RNA a chegar nas proteínas. Bom, para atividade, para melhor êxito desse capítulo, eu coloquei aqui algumas atividades para vocês responderem e logo daqui a pouquinho eu vou estar à disposição de vocês para a gente estar corrigindo. Estão nessas páginas aí, na qual vocês já podem procurar ali no livro e tentar ir resolvendo. Qualquer dúvida, estou à disposição.